Olá, galera. William aqui de novo. E hoje eu vim falar sobre a parte 2 do vídeo do Locust. Então, bem, só recapitulando um pouquinho, na parte 1, a gente fez algumas configurações no Locust, né, onde a gente criou os nossos primeiros testes aqui, né, tipo, onde a gente definiu uma função de inicialização aqui, né, um método, na verdade, desculpa. O método de inicialização, onde a gente printa aqui na tela, né, o estou num start, depois um método de finalização do locust, printando aqui para a gente, né, o estou num stop. Bem, depois a gente criou um cenário de teste aqui, no qual a gente pega todos os usuários do locust, e a gente depois também fez um outro cenário de teste, onde a gente criava um usuário no locust, né. E com isso a gente também aproveitou e fez a configuração do Locust File para que a nossa execução ficasse mais simples, né? Onde a gente pudesse passar apenas um Poetry Run Locust aqui, a web já ia carregar aqui para a gente podia dar uma inicializada no teste, ele já printava aqui para a gente e tudo mais, né? No caso, hoje eu queria conversar com vocês sobre outras formas de fazermos a execução do Locust. Como assim, né? Vai mudar a forma que executa? Não, não necessariamente. A forma com que executa vai ser a mesma, porém a gente vai mudar um pouco o comportamento do Locust, né? E como que isso vai funcionar, né? A gente vai trabalhar com um carinha chamado load test shape. E o que esse cara faz? Esse cara permite que a gente consiga criar estágios de execução. Mas como assim, né, estágio de execução? Imagina que há algum cenário de algum teste que você queira fazer e, tipo assim, você quer que o teste comece com 5 usuários, por exemplo, ou 100 usuários, só que você quer fazer com que essa bateria chegue a um nível maior do que isso, né, de usuário. Então, tipo assim, sei lá, eu quero que de 100 usuários, em seguida eu quero fazer um teste com 500, e depois disso eu quero ver como que a minha aplicação se comporta com 1.000 usuários. E de vez a gente configurar, né, tipo, a quantidade de usuários, configurar o spawn rate lá para o teste rodar, a gente pode definir tudo isso aqui usando o load test shape, e o Locust ele já vai entender que a gente quer rodar isso com mais cenários de teste, né? Tipo, com durações diferentes, quantidade de usuários diferentes, spawn rate diferentes e essas coisas. Então, basicamente, como é que funciona? A gente tem a nossa configuração da parte web aqui, né, o HTTP user, e agora a gente consegue definir os estágios que a gente quer deixar configurado para o nosso teste. Então a gente pode vir aqui e criar uma variável de stage, por exemplo. E nesse stage a gente vai criar um dicionário onde a primeira chave chama duration. E com isso a gente vai definir aqui o tempo da nossa execução. Por exemplo, eu quero que esse teste rode por 5 segundos. E agora a gente precisa definir a quantidade de usuários. Então a gente vem aqui e coloca o users, e define, eu quero que tenha apenas um usuário agora no começo. E depois a gente vem e define o spawn rate. E com isso a gente também pode definir aqui o nosso spawn rate. No caso eu estou usando um usuário só, então vai ser um spawn rate só. E beleza, né? A gente fez aqui, né? Tipo, tudo bonitinho e tal. Porém, para essa configuração realmente funcionar, né? A gente precisa definir um método aqui para essa nossa classe que chama tick. Nesse caso, eu vou aproveitar minha colinha aqui
Eu vou colocar ele aqui e aí eu vou explicar o que seria cada um desses carinhas aqui. Com esse método TIC declarado, né, a gente consegue pegar o tempo de execução dos nossos testes e com isso a gente consegue fazer uma manipulação aqui, né, falando que, tipo assim, a gente vai passar em estágios por estágios, né, lembra que aqui é uma lista, então isso significa que eu posso ter mais de um aqui, né, então, tipo assim, sei lá, eu quero criar um teste agora no qual a duração vai ser 10 segundos, eu vou ter 10 usuários e o spawn rate vai ser 2 usuários, por exemplo, né, 2 usuários por segundo. Então, a gente tem aqui nosso método no qual ele vai percorrer, né, pela nossa lista, vai fazer a verificação da duração, e com isso ele vai retornar aqui essa tuplazinha para a gente de usuários e spawn rates que ele precisa depois subir, né? Com isso, vamos ver como fica essa parte da execução. Quando isso rodar, lembra que quando a gente rodou a primeira vez, ele pediu para a gente inserir a quantidade de usuários que a gente queria fazer a execução, né? Então, tipo, a gente precisava definir a quantidade de usuários e precisava definir o spawn rate. Então, quando a gente trabalha com esse load test shape, o Locust já vai entender que isso já está sendo definido no próprio código, né? A gente definiu ele aqui, qual que vai ser a duração, qual que vai ser o número de usuários e qual que vai ser o spawn rate. Então, aqui no caso, ele só deixa habilitado para a gente o host, né? Para caso a gente queira mudar alguma coisa. Nisso, a gente já pode executar o nosso teste aqui. Então, os testes estão aqui, a gente, pelos gráficos, a gente consegue analisar aqui, ó, ele começou com um usuário e depois começou a escalar aqui, ó, tá em 9 usuários, e assim por diante, né? E o nosso teste acabou, né? Você viu que a gente definiu 10 segundos, né? Então ele rodou aqui, ele rodou a primeira etapa ali, né? Tipo, por 5 segundos, com um usuário só, e depois ele rodou a outra etapa ali que faltou, né? No restante do tempo configurado. E beleza, né? Tipo, nossa, super simples, né? Com essa configuração aqui, né? Tipo, acho que fica bem tranquilo de trabalhar. E o legal, além desses pontos, é que a gente também consegue definir para que o Locust rode no modo headless. E o que isso significa? Quando a gente roda o Locust no modo headless, a gente não vai ter acesso à interface web que ele provê aqui para a gente, né? Então, a gente não vai ter acesso a essa páginazinha, esse front, para poder executar os testes. E, com isso, permitido com que o Locust rode apenas aqui no nosso terminal, e os outputs que ele traria, né, na parte web, ele vai trazer para a gente todo em modo texto, né? Então, a gente pode vir aqui e executar o Locust, né? Tá vendo? Ele já começou a printar tudo para a gente, aí ele printou um start de um usuário, agora a gente começou a subir 2 usuários por vez, né? E pronto. E você vê que aqui, quando a gente roda no modo headless, ele inicia o teste para a gente, já automático, e ele já mata depois o teste para a gente, né? Ele já finaliza o teste para a gente. E isso pode ser uma ideia super interessante se por acaso você pensa em utilizar o Locust numa pipeline, por exemplo, né, de CI/CD, que a parte do headless vai ajudar muito, né? Porque quando a gente pensa na questão da pipeline, não vai ter nenhuma interface gráfica ali para a gente ficar configurando as coisas, né? Mas aí, às vezes, você pode se pensar, né, e perguntar, tá, mas e se eu não quiser trabalhar com load shape, quiser rodar apenas um script, onde, no caso, eu vou ter sempre a mesma quantidade de usuário,
mesmo tempo de execução, o mesmo spawn rate, a gente pode simplesmente ou comentar ou remover o código daqui, como você achar melhor, né? E aqui no arquivo de configuração do Locust, a gente consegue também definir, né, a quantidade de usuário, a quantidade de spawn rate, o tempo de execução, né, que o teste vai ter. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e fazer um teste subindo 10 usuários, onde o spawn rate dele vai ser 2 usuários por vez, e o runtime dele vai ser de 1 minuto, por exemplo. Então, a gente pode vir aqui, colocar um locust run, e ele vai começar a rodar. Ele está subindo aqui, ó, 2 usuários por vez, e está indo, e o teste ele vai durar por 1 minuto. Então, ele já subiu, se ele já subiu os 10 usuários, ele vai manter os 10 usuários lá, startados, e esse teste ele vai continuar por 1 minuto. Com o intuito de não enrolar muito aqui, né, nessa gravação, eu vou cancelar a execução aqui do teste, mas a gente pode vir aqui e colocar que eu quero que o teste rode por 10 segundos, por exemplo. O default dele é segundos, então se a gente não passar o mzinho lá, ele vai entender que são segundos. A gente pode vir aqui e colocar, né? Eu quero que o teste rode por 10 segundos, então ele vai executar, e no final ele vai matar o processo do Locust para a gente, né? Ele vai encerrar o teste. No caso, foi isso que aconteceu, e, tipo assim, é uma forma bem interessante também de se trabalhar quando a gente pensa em pipeline e tudo mais, né? Mas aí, no caso, né, a gente acabou percebendo ali nos testes também que algumas rotas retornaram 400 e tudo mais. Isso se deu porque aqui, quando eu estou fazendo o input de dados na criação do usuário, eu estou passando sempre um dado fixo, né? E bem, é como se eu estivesse fazendo o mesmo cadastro várias vezes, sem limpar a base, e ele vai dar a resposta falando que esse cadastro já existe, né? Então, para isso, a gente pode usar uma ferramenta muito massa, quando a gente pensa em quantidades gigantescas, assim, massas de dados, né, para os nossos testes. Então, a gente vai trabalhar com uma biblioteca que chama Faker. O Faker é uma biblioteca para geração de dados, assim, ele consegue gerar vários tipos de dados aleatórios, né, como nome, e-mail, placa, cidade, essas coisas assim. E é uma ferramenta muito massa. Com isso, né, então a gente consegue, tipo, vir aqui e fazer, né, um faker, import faker, e aí com isso a gente consegue utilizar ele aqui, né, então a gente pode colocar um faker, faz a instância do faker aqui, por exemplo, e aí aqui no nome do usuário, a gente consegue trabalhar com ele, né? A gente pode vir aqui e colocar, né, tipo, um self.faker.name, ele vai gerar um usuário aqui para a gente também. No caso do ponto a se atentar aqui, no caso do faker, que quando ele gera um nome, né, ele vai gerar um nome com os espaços e tudo mais. Então, aqui, só para ficar simples mesmo, para ser rápido, eu vou utilizar o mesmo nome que ele criar aqui. E aí, aqui, a gente pode trabalhar com o name também. No caso, lembra que eu comentei, né, que ele traz o nome com os espaços e tudo mais, né? Então, tipo, eu vou fazer só uma gambiarrinha aqui, não façam isso. Mas para a gente criar um e-mail aqui aleatório também, tipo, sem muita preocupação. Então, eu vou fazer um split por espaço aqui, e eu vou pegar o primeiro nome da pessoa, né? Então, vai ficar
pagar-me, underline, aí o primeiro nome da pessoa que foi gerado aqui, e beleza, @pagar-me.me e tranquilo. Aí agora com isso, né, a gente consegue trabalhar com isso de uma forma melhor, né? Então, tipo, a gente consegue executar o teste aqui, né? Tipo, com uma quantidade de falhas bem menor, né? Antes todas as requests estavam acontecendo falhas, porque eu estava dando uma brincada aqui, né? Dando uma olhada antes de fazer a gravação. E bem, é isso, né? Tipo assim, é muito simples. A documentação do Locust também ela é muito boa, assim, para ajudar a fazer essas configurações, assim, para você conseguir trabalhar com o Locust de diversas formas, né? O Locust, eu não vou abordar isso nesse vídeo, né? A gente não vai trabalhar com isso, talvez num vídeo futuro, mas o Locust também permite utilizar ele como uma biblioteca, então você pode ir no próprio código, importar o Locust, e, tipo, às vezes você quer criar um endpoint, e a partir desse endpoint você vai rodar um teste de carga, alguma coisa assim. Então, tipo, você consegue fazer essas coisas também, trabalhando com o Locust como biblioteca, né? E, bem, é isso, né? É bem simples, é bem simples. Essa parte dos estágios é uma parte que eu gosto muito, assim, do Locust, né? Ele funciona aqui também com a parte dos estágios, por exemplo, né? A gente não precisa necessariamente definir a quantidade de usuários lá no arquivo, né? A gente pode definir ali o load test shape e com isso a gente pode executar ele também no modo headless, para caso você queira usar ele em alguma pipeline, alguma coisa assim. E bem, é só isso mesmo. Foi uma conversa curtinha aqui com vocês. Eu vou pedir para a galera também deixar linkado o vídeo da primeira talk, que eu acho que seria super interessante de vocês assistirem também, né, para ter um contexto bem melhor do Locust, né? Esse vídeo foi um vídeo bem curtinho mesmo. Mas é isso. Eu espero que a gente se veja mais vezes, e qualquer dúvida fica à disposição para colocar nos comentários. É isso, e muito obrigado, galera.